Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Diniz, tudo bom? Tudo jóia com vocês? Hoje é dia 17 de março de 2022. Eu vou fazer um comentário hoje que ele é bastante polêmico, mas vocês vão ver na explicação que não é uma coisa tão estranha assim. A gente aqui realmente às vezes não parou para pensar, mas de toda forma é algo para a gente ir pensando aí ao longo do ano, né? Estou falando de quê? De eleições presidenciais de 2022, né? Com os principais candidatos que são Lula, ex-presidente, Bolsonaro, atual presidente, é, né, rivais em tudo e por tudo, diferentes em tudo e por tudo, certo? Não. Tem uma coisa que os dois são muito parecidos, e eu não estou falando daquele discurso dos outros candidatos, né, da chamada terceira via, que diz que é melhor escolher um outro candidato do que Lula e Bolsonaro, porque eles seriam iguais. Não tô dizendo isso, não. Eu estou dizendo que Lula e Bolsonaro são iguais na forma como eles se comunicam com a população. Sabe? É de uma maneira informal, é de uma maneira cheia de exemplos, cheia de figuras, de histórias. Né? Eles conseguem passar a mensagem para a população. Claro que são mensagens muito diferentes, são estilos muito diferentes, mas os dois estão fazendo a mesma coisa, tá certo? E um ponto interessante aqui é que nunca aconteceu, desde que o Brasil se redemocratizou e passamos a ter eleições presidenciais diretas em 1989, nós não tivemos nenhuma vez um embate entre candidatos com esse mesmo estilo. Principalmente um embate entre dois candidatos em destaque, né, com chances aí de irem se enfrentar no segundo turno. Então essa eleição vai ser diferente na forma como ela se conduz. Veja, reparem muito isso. Né? Então são dois, como vou dizer, dois candidatos, não, dois adversários muito fortes do ponto de vista de comunicar, de chegar até a população. Né? Porque os dois têm essa mesma facilidade, essa mesma prática. Né? Primeiro coloca a informação ali de uma maneira mais formal ou técnica, com números, e imediatamente passa a contar um caso da sua história, da sua vida pessoal, usar uma metáfora de futebol, que inclusive os dois usam, isso aí é mais comum dentro do comum, e com isso eles conseguem ganhar a população, né, conseguem criar uma compreensão na população em relação ao que eles estão querendo dizer. Não necessariamente, pessoal, isso não quer dizer que é uma qualidade dos dois, não. Via de regra tá certo? Mas não necessariamente eles estão conseguindo transmitir para a população exatamente o que eles querem dizer, tá certo? Não necessariamente. Pode acontecer, e acontece com uma certa frequência, que as pessoas entendam outra coisa, tá certo? Só que, um ponto importante, se a pessoa entende alguma coisa, ela já sente que ela já entendeu, ela já se sente confortável em relação a aquele candidato, aquela mensagem que está sendo passada. É muito diferente de um candidato que tem um perfil mais técnico, mais sisudo, ou mais, enfim, mais formal em geral, né? Que a pessoa que escuta, ela não tem certeza se ela entendeu, e ela, principal, ela não consegue se posicionar em relação a esse assunto. Ela não sabe se ela acha bom, ruim, benéfico para ela ou prejudicial para ela. Então a pessoa fica um pouco enviesada com aquele candidato. Agora, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles não têm esse problema. Eles conseguem passar informação para a maioria dos brasileiros, para não dizer todos, e as pessoas vão entender alguma coisa disso. Né? Independente de ser a mensagem que o candidato queria passar, não importa, as pessoas vão tirar alguma coisa daquilo ali e vão conseguir se posicionar. Ah, eu sei que isso vai ser bom para mim, eu sei que isso vai ser ruim para mim. E aí você se situa. Então os dois candidatos rompem essa barreira. Se a gente volta no tempo um pouquinho, em 2018 nós tínhamos o Bolsonaro com essa capacidade de chegar até a compreensão da população. E vamos pegar só no segundo turno. Haddad não tinha. Né? Ele tinha um perfil bem menos, como é que eu vou falar? Bem menos popular, né? Bem menos palatável, vamos dizer assim.
Se você volta para 2014, né, tínhamos Dilma e Aécio, aí os dois com o perfil, né, que não conseguem chegar na população. Então não foi esse fator que decidiu. Apesar de que o Lula participava da campanha da Dilma, mas ele não era o candidato, né? Ele não estava lá o tempo inteiro para explicar o que estava acontecendo. Então, Dilma e Aécio se igualavam por não ter essa capacidade de chegar tanto assim até tantos eleitores, né? Voltando para 2010, idem, Dilma e José Serra, se não me engano, né? Sempre, gente, voltando para 2006, que foi, não, acho que 2010, acho que foi Dilma e Alckmin. Ah, agora eu me confundi, gente, eu ponho uma legenda corrigindo aqui. Alckmin e Serra foram se alternando, né, gente? Nas derrotas, né, vamos dizer assim. 2006 e 2002 você tinha o Lula com essa capacidade de chegar no eleitor e os seus concorrentes também não. Então isso nunca aconteceu, né? É claro que esse fator sozinho não ganha, né? Porque o Lula perdeu em 89, 94, 98, mesmo com toda a habilidade de comunicação dele. Eu não estou dizendo que isso sozinho ganha uma eleição, mas é extremamente importante. E mesmo se fosse um fator que ganhasse a eleição, né, esse ano nós não teríamos isso como diferencial, porque Lula e Bolsonaro têm essa característica em comum. É interessante, gente, à medida que a gente for acompanhar o andamento do ano, né, não estou nem falando no horário eleitoral ainda não, mas o que eles falam para a imprensa e nas redes sociais e tudo, vocês percebam isso, sempre tem a mensagem, né, mais formal, mais quadrada, mais técnica, e logo depois eles passam a traduzir isso numa linguagem mais acessível para todo mundo. Lembrando que, infelizmente, né, gente, isso aí é um dado que os últimos governos, aí eu vou colocar todos eles na mesma cesta, né, porque todos têm esse problema, federais, né, eles não atacam a questão do analfabetismo no Brasil. Tá certo? Aqui no Brasil passou-se a considerar o analfabetismo funcional, né, como um problema resolvido. Não é problema, né? De fato, o analfabetismo total, ele caiu aí para uma faixa de um pouco menos de 10% da população, já foi muito maior. E aí da década de 2000 para cá já se considerou que isso era missão cumprida. E não é, sendo que nós temos aí mais de 20% da população considerada como analfabeto funcional. O que é o analfabeto funcional? Só estou fazendo esse parênteses aqui para dizer para vocês por que é importante essa questão do candidato conseguir chegar no eleitor. O analfabeto funcional é aquela pessoa que consegue assinar o próprio nome, é a pessoa que consegue reconhecer, né, numa placa, num letreiro, num ônibus, ela consegue reconhecer nomes ali, ela sabe para onde está indo, ela consegue conviver com a escrita, né, com a leitura, mas ela tem uma capacidade de interpretação do que está escrito muito baixa, né, exatamente porque ela não teve um apoio completo na escola ou depois da escola, né? Então, a capacidade de interpretar fica muito limitada nessas pessoas. E nós estamos falando aí, somando analfabetos funcionais com analfabetos totais, mais de 30, cerca de 30% da população brasileira, ou seja, 1 em cada 3 pessoas tem uma capacidade de interpretação de texto muito grande. Bom, quando eu falo texto, gente, o texto não só escrito, mas o texto falado também, né? Quanto mais a gente pratica a leitura, né, e decifrar o que está escrito ali, uma mensagem que está escrito, melhor a gente fica nisso, né? E quanto menos a gente faz, mais dificuldade a gente vai ter para entender e para decifrar novas mensagens, né? Novos textos, novas comunicações que chegam para dentro. Para nós, né? Chegam para nós. Essa é a questão, gente. Por que é tão importante essa questão do candidato conseguir pular a barreira do formal, né? Do que está colocado ali numa linguagem oficial e conseguir chegar em tanta gente que vai ter um pouco mais de dificuldade, ou muito mais de dificuldade para entender uma mensagem que está fora do seu cotidiano. Uma pessoa que consegue traduzir isso para o dia a dia de todo mundo, ela sim consegue conversar com essa população e ela consegue, bom, de alguma forma, trazer essa população para junto de si. Então,
Então, pela primeira vez, nós vamos ter dois candidatos liderando a eleição que têm essa habilidade, que conseguem chegar até o eleitor na linguagem que o eleitor vá compreender e não numa linguagem formal. Ou seja, vamos dizer, o superpoder, né? Falando aí com muitas aspas, né? O superpoder que esses dois teriam vai ser colocado à prova, tanto Lula quanto Bolsonaro. É uma questão para a gente observar, viu, gente? Na medida que eles vão falando, que eles vão se comportando, e vão ver quem consegue levar esse discurso até o fim. É isso aí, gente. Bom final de semana para todos. Hoje ainda é quinta, mas eu não vou gravar amanhã. Bom final de semana para todos e todas. Tchau, tchau. Até o próximo.